Olá pessoal, tudo bom? Sou a Cíntia, trouxe hoje para vocês aqui um vídeo sobre o nosso céu dessa semana, última semana de julho e a primeira semana, né, primeiros dias de agosto. Então vamos ver como é que vai estar aí a movimentação, quais são os principais eventos da semana. A gente começa segunda-feira, né, dia 27, com uma lua crescente. Isso aqui é o mapa da lua crescente, tá? Eu não costumo analisar o mapa para vocês, aqui é só uma referência, tá? Porque esse mapa aqui, por exemplo, eu fiz do Rio de Janeiro, então eu vou falar para vocês os principais aspectos, tá? Dessa lua crescente. Então, a lua crescente é a fase, né, que a gente, após a lua nova, onde a gente começa agora a movimentar, né? A gente teve a lua nova, a gente teve lá uma lua nova na semana passada de Câncer, a segunda lua nova de Câncer, que aconteceu nos últimos graus de Câncer, como eu falei. Logo depois o Sol entrou em Leão, né? E a Lua também entrou no signo de Leão no mesmo dia. Não no mesmo dia que o Sol, né? Evidentemente, né? O Sol entrou no dia 22 e a Lua... vou até confirmar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Né? O Sol entrou... A Lua Nova foi no dia 20, né? E o Sol entrou em Leão realmente no dia 22. Então a gente vê aqui, né, o Sol já está transitando em Leão, essa lua crescente é uma lua crescente, né, em Escorpião, né, com o Sol transitando em Leão, no grau 4 de Leão, e a lua crescente no grau 4 de Escorpião. Então, essa lua crescente, né, toda lua crescente ela traz desafios, e essa ainda é um pouco mais desafiadora, porque a gente tem aqui dois signos fixos, né, então signos fixos que a gente vê que forma uma quadratura, né, entre o Sol e a Lua, e toda quadratura, toda tensão que existe nos signos fixos, entre os signos fixos, são mais desafiadoras, né, porque a gente vai ter que quebrar alguns obstáculos, lidar com questões de poder, para poder realizar os nossos objetivos, os nossos desejos, né, para que esses planos, essas ideias da Lua Nova, elas sejam concretizadas. Então a lua crescente ela vai acontecer na segunda-feira, dia 27, às 9h32 no Brasil e 12, né, 13, aliás, 13 e 32 em Portugal, tá? Na Europa, né? Tendo como base Portugal. E é uma semana bem desafiadora, né? Porque vocês podem ver pelo mapa aqui, olha, esse aqui é o mapa, né? Então, na verdade, o que muda é só a posição das casas, mas os aspectos são os mesmos. Então, a gente tem aqui, olha, muitas linhas vermelhas, muitas quadraturas, né? Muitas tensões, né? Então, a gente já começa aqui, né? O Sol, a Lua em quadratura, né? E a Lua em oposição a Urano. Então, uma necessidade aí da gente quebrar antigos padrões, da gente desapegar. A Lua em Escorpião, ela fala de desapego, ela fala da gente abrir mão, ela fala de curas, mas com Urano transitando em Touro, né, uma resistência aí a essas mudanças, um medo aí desse novo, né? Então a mudança precisa acontecer e a gente é resistente, né, a fazer essas mudanças. O outro aspecto difícil que tem aqui nesse mapa da Lua crescente a gente tem que é um dos aspectos desafiadores dessa semana, né? É Mercúrio, que está no grau 15, né, de Câncer, fazendo quadratura aqui com Marte, no grau 16 de Áries. E a quadratura também, né, de Marte com Júpiter em Capricórnio. O que acontece? Em breve, logo eu vou gravar um vídeo para vocês falando desse trânsito aqui de Marte em Áries. Marte em Áries vai permanecer até o final do ano, né? Até início de janeiro, para falar a verdade. Então a gente tem aí meses aí de desafios, de tensão, de necessidade aí de ter novas iniciativas, né? De conflitos mesmo que podem existir daqui para frente nos próximos meses. Então um final de ano aí bastante tenso, com necessidade aí de ter algumas resoluções, isso porque Marte vai ficar retrógrado em setembro, mas depois mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas de qualquer forma, essa semana a gente já pode ter uma noçãozinha aí desses conflitos que vão acontecer, tá? E os conflitos, basicamente, essa semana tem a ver com o quê? Com a comunicação, né? A gente vê aqui, ó, Mercúrio em Câncer, enquadrando com esse Marte. O Mercúrio em Câncer, o que é o Mercúrio em Câncer? É uma comunicação mais amorosa, né? A gente se conectado com as nossas emoções, a gente pensando ainda, né, no cuidado
como a gente vai comunicar as nossas ideias, pensando aí na família, na privacidade, protegendo aí os nossos sentimentos e as nossas emoções. E Marte querendo agir, pensando de forma individualista, pensando em ter novas atitudes. Então, essa semana aqui, o desafio vai ser assim: a gente precisa desse Marte, sim, para ter novas iniciativas, sim, para ter coragem, para vencer os obstáculos, mas só que a gente não pode ficar pensando na gente, né? A questão aqui é como que esses obstáculos, como que essas novas iniciativas, né, elas vão trazer harmonia para o todo. Não dá para pensar na gente só, né, nas nossas necessidades, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita. E aí a forma como a gente vai comunicar, isso pode gerar conflitos, tá? Então, essa semana, muito cuidado. Então, essa semana, tendência, sim, a falar sem pensar, tendência a ter muita impaciência, tá? Então, a gente tem aqui tendência a falar e depois se arrepender, porque quem se arrepende aqui é Marte, né? E aí pode ser que seja muito tarde demais, porque o Mercúrio em Câncer, né, ele não esquece assim tão facilmente. Então, você pode tocar em alguns pontos delicados aí, tá? A quadratura não está formada, mas logo o Mercúrio vai fazer quadratura com Plutão. Isso vai acontecer mais durante a semana, no final da semana, né? Então, essa semana, todos os dias aí são dias tensos, dias de conflitos, dias assim de necessidade aí de se comunicar, sim, de expressar aí, de tomar atitudes, mas a gente tem que ter muito cuidado de como a gente vai comunicar isso com as pessoas, sem magoar as pessoas, né? Sem causar aí conflitos desnecessários, tá? Lembrando que o quê? Essa comunicação que a gente está passando, esse período todo desse processo de comunicação tem muito a ver também, assim, a gente ainda está... O que acontece? A gente passou por uma retrogradação, né? A gente passou por uma retrogradação de Mercúrio em junho e agora sim que a gente tem mais definição, tá? Mercúrio não tá mais retrógrado, tá? Mas Mercúrio tá direto, mas só que agora que Mercúrio tá passando, agora que ele saiu do grau, né, da retrogradação, da sombra da retrogradação, agora sim que a gente consegue ter mais definições depois desse período que a gente passou nos últimos meses de análise, de rever ideias, atitudes, e aí por isso pode ser que isso gere alguns conflitos, tá? Porque aí Mercúrio aqui entra em contato com Marte, que está em Áries e que não quer saber do que aconteceu, ele quer saber de resolver as situações, tá? Então essa semana muito cuidado com aquilo que você vai falar, muito cuidado para não magoar, tá? A tendência aqui a mágoa, ressentimentos, e pode ser difícil aqui curar, tá? Essa que é a questão. Pode ser que as pessoas não esqueçam, pode ser que isso... Porque a gente está vulnerável, a gente ainda está vulnerável, então a gente vai saber lidar com essa raiva. Aqui a gente vai ter contato com emoções, né, inseguranças, emoções densas, raiva, né, agora me fugiu a palavra, a gente está inconformado mesmo, né, com essa realidade, e aí isso vai gerar uma fúria aí, tá? E a fúria vai realmente na comunicação, então muito cuidado na hora de se comunicar com as pessoas. Então assim, no sábado que esse Mercúrio vai ficar em oposição a Plutão, então assim, então a gente tem aqui, ó, começa segunda-feira, Mercúrio em quadratura, né, com Plutão, na verdade, deixa eu só confirmar aqui o dia certinho dessa quadratura, na própria segunda-feira mesmo, tá? Na segunda-feira mesmo o Mercúrio vai fazer a quadratura com Plutão, com Marte, desculpa. Então gerando esses conflitos. E aí a gente tem aqui algumas decepções também nos relacionamentos, porque Vênus, né? Em quadratura também com Netuno, no grau certinho, Vênus aqui no grau 20 de Gêmeos, Netuno no grau 20 de Peixes. Então aqui pode ser que a gente se decepcione, né? Com algumas pessoas, algumas expectativas, tá? Então, não é o momento de criar expectativas, tá? Não tenha grandes planos, porque a tendência é uma frustração, tá? Uma tendência que ocorra uma decepção aí, tá? A
compensação, porque a gente tem falado muito aí de Marte, né, Mercúrio com Marte, essa dificuldade na comunicação, essa resolução possível, sim, após o período de retrogradação, mas com conflitos, com luta. Então, assim, a gente pode resolver questões, sim, que ficaram lá pendentes, que estavam emperradas, né, por conta da retrogradação, mas só que a gente vai ter que brigar aí pelo nosso espaço para a gente conseguir defender as nossas ideias e conseguir aquilo que a gente quer, tá? Mas a compensação é um aspecto aqui muito positivo, tá? De Júpiter com Netuno, que é esse sextil aqui. Júpiter e Netuno são os regentes, né? De peixes, né? Júpiter é o antigo regente, que a gente chama hoje de corregente. Netuno, regente moderno. Então aqui, esses dois juntos, né? Essa possibilidade aqui do quê? De expandir a nossa confiança, a nossa fé, os nossos sonhos. Então Júpiter traz essa possibilidade, mesmo ele retrógrado, mesmo ele em Capricórnio, ele traz, né, ele se alia, né, a Netuno, faz esse contato positivo com Netuno, que permite aí a gente expandir os nossos sonhos, os nossos desejos, tá bem? Então existe possibilidade aqui de superar essas dificuldades, tá? Então lembrar aí da arte, manter a nossa fé, não deixar os nossos sonhos adormecerem, manter a nossa confiança, que isso aí que vai ser a válvula de escape essa semana, porque tá tenso, tá? Tá bem tenso. E vai continuar tenso aí, pelo menos a gente vai entrar em agosto e setembro aí com muita tensão, tá? O que mais que é importante que vocês saberem? Aí depois Mercúrio, né? Então assim, essa semana a comunicação tem uma importância, tá? Tem atenção. Atenção aqui é os desafios da gente ter iniciativa para fazer aquilo que a gente quer, tá? Daquilo que a gente acredita. E vai ter que ser com luta, não vai ser fácil, tá? Mas existe possibilidade, sim, da gente ter resoluções. Já na quinta-feira, no dia 30, né? No último dia do mês, quer dizer, no penúltimo dia do mês, né? Esse mês vai até o dia 31. Então a gente tem aqui, ó, dia 30, Mercúrio fazendo oposição certinha com Júpiter, tá? Então aqui tem que ter cuidado com promessas, com falsas promessas, tá? Com aquilo que você vai falar, porque, né, Mercúrio e Júpiter junto aqui pode causar aí algum excesso de confiança, tá? Alguma arrogância também aí na maneira que a comunicação é o cuidado dessa semana, tá? Então não adianta prometer coisas que você de repente não vai conseguir cumprir para as pessoas, tá? Esse cuidado é bastante importante. Mas também aqui o caminho, né, é o quê? É a sensibilidade, é seguir a intuição, é seguir a empatia. Através desse caminho a gente consegue, né? Impor as nossas ideias, impor a nossa vontade vai ser difícil, tá? Aí pode ter um embate, pode ter um conflito. O caminho para a resolução, para entrar em acordos, é a calma, é a intuição, é a sensibilidade, é a empatia, é a compreensão, é olhar o outro. Então aqui a gente tem, apesar dessa dificuldade aqui, ó, de Mercúrio com Júpiter, essa oposição, a gente também tem Mercúrio em um aspecto, num trígono com Netuno. Então aí seguindo a intuição, usando a sensibilidade, usando a empatia e a compreensão para conseguir aquilo que a gente quer essa semana, tá? E no final da semana, no sábado, né, no dia 1º de agosto, o mês começa com Mercúrio em oposição a Plutão, aí ainda tendo esses conflitos, tendo dificuldades, aí, então aí é coisa que estoura mesmo, tá? Pode ter algumas revelações, pode ter aí algumas questões aí que estão ocultas e que são reveladas nesse momento, disputas de poder, então tem que ter muito cuidado aí com informação, com manipulação, tá? Então figuras de poder aí, algumas, aí a gente vê, né, pessoas aí abusando do poder, então essa questão do abuso do poder, da comunicação, isso vai estar ainda mais evidenciado essa semana. E pede um cuidado também, né? Com a maneira como a gente vai divulgar essas informações, como essas informações vão chegar até a gente. Então, a questão chave dessa semana é a comunicação, tá? Saber se comunicar. Então, o caminho é seguir a intuição, a sensibilidade, a compreensão, a empatia, que aí a gente consegue mais coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto importante essa semana. Não, acredito que sejam só esses. Lembrando que esse Mercúrio, essa comunicação de Mercúrio, ela é importante, porque Mercúrio agora, né, tudo que tinha aqui pendente de Mercúrio já acabou, tá? Agora é só resolução mesmo, após aquela fase de retrogradação que aconteceu, né, em junho.
Deixa eu ver mais. E a lua crescente, né? A lua crescente, essa possibilidade aí da gente crescer os nossos projetos, então movimentar, tá? Mas esse movimento acontece aí com muita luta, com muita com desapego, tá? Com cortes, é preciso desapegar, preciso deixar para trás e é preciso também enfrentar aí a insegurança, o medo, principalmente o medo do novo, do desconhecido, tá bom? O que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer agora, vou dar uma opção aqui para vocês escolherem, tá? A gente vai ver agora as cartas. Eu tenho trazido só um oráculo geral, mas eu senti de trazer para dar aqui uma opção para vocês escolherem, tá bem? Eu não pauso o vídeo, mas deixa eu fechar aqui. Olha, gente, deixa eu só arrumar aqui pra vocês. Tá esquisito aqui. Se eu pausar, eu vou ter que editar e eu não edito o vídeo. Então, eu vou pedir aqui só a atenção de vocês aqui. A paciência, na verdade. Pronto. Já tô mudando aqui, já mudei o cenário. E eu vou dar aqui umas opções pra gente aí, pra vocês se conectarem, tá? E escolherem aqui opções pra essa semana, pra vocês terem aí, deixa eu botar mais pra cá, tá muito próximo aqui, e aí vocês podem escolher algumas cartas, tá? Pra vocês conseguirem aí seguir a semana de vocês com uma orientação, tá? Aqui do oráculo. Então, sabendo que aí a chave é movimentação, crescimento da lua crescente, mas tendo cuidado com a comunicação, sabendo se comunicar, usando a empatia, tá? E a compreensão para conseguir aquilo que vocês querem, tá? Vamos ver aqui então o que os oráculos, vocês vão poder escolher, tem a dizer sobre isso essa semana, como conduzir isso. Então a gente tem aqui, ó, uma primeira opção, o cristal transparente, segunda opção, quartzo rosa, e a terceira opção, a sodalita, tá? Pode fazer a escolha de vocês com calma, tá? Vou dar sequência aqui. Então, para quem se conectou com o cristal transparente. Então, a gente tem aqui, olha, a gente tem New Life. Essa carta é muito positiva. Então, essa semana, mesmo com esses conflitos, aí você tem uma oportunidade aí de ter uma nova vida para você, um novo despertar, tá? Um florescimento para você, novos projetos, novas possibilidades. Então, aproveita essa energia aí da lua crescente para crescer aí os seus projetos, os seus planos, porque você está entrando aí numa fase bastante positiva, tá? Pode ser que você tenha aí, receba uma proposta, aqui tem uma nova vida para você, uma nova oportunidade. Então, você acordando, despertando aí para o novo, tá bem? Bastante positivo. Então, vamos agora para a segunda opção, para o quartzo rosa. Qual é a orientação para você essa semana? A gente tem aqui peace, tá? No sentido contrário. Então, aqui fala que é para você buscar a sua paz, manter a sua interiorização. Apesar das dificuldades, apesar aí dos conflitos, tá? Talvez para você seja um desafio aí manter a sua paz e a sua tranquilidade. Então, não deixe essa energia aí, principalmente de Marte em Áries aí, né? Esses conflitos, essas tensões, essa impaciência, essa pressa te atrapalhar, tá? Então, o desafio aqui para você vai ser manter a sua paz, a sua tranquilidade, tá bom? E a última opção, a sodalita. Vamos ver qual é a orientação para você. Olha aqui, All That Glitters. Aqui pede para que você tenha cuidado com algumas máscaras, com aquilo que... Nem tudo que reluz é ouro, é isso que essa carta quer dizer. Então, cuidado aí com falsidade, cuidado aí com propostas aí mirabolantes que podem aparecer essa semana para você, tá? Não deixe de se influenciar por essas propostas, tá? Não se iluda com aparências, tá bem? Tire essas máscaras, busque a verdade. Então pode ser que algumas máscaras também, algumas verdades sejam reveladas para você, algumas máscaras podem vir a cair essa semana, tá? Mas o mais importante aqui é você seguir a sua verdade e não se deixar se iludir ou deixar o ego aí te levar a ir por falsas propostas, tá? Por coisas muito grandiosas. Isso não é legal não, tá? A tendência é que você se decepcione e que tem uma falsidade aí, tá? Então, busca a verdade essa semana, tá bom? Uma excelente semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!